aqui foi quando os anjos anunciaram a chegada do menino Jesus, do Messias, o Filho de Deus. Os anjos cantavam, anunciando, e como nós vimos pela manhã, as nossas crianças cantando e tocando com a flauta doce, e estava ali observando. Agora à noite, estes irmãos com instrumentos mais potentes, adultos, e lembrei pela manhã quando as nossas crianças adoraram ao Senhor com as flautas. E fiquei pensando então como que o Evangelho ele é para todos. Uma pequena criança, simples criança, com uma flauta doce. O que é uma flauta comparado com um instrumento de sopro potente, com um diafragma bem preparado, como alguém que tenha um pulmão muito bom, e uma criança que, numa flauta simples, que não exige muito, mas que louva o Senhor. O Evangelho é para todos. O Evangelho é para grandes e pequenos. E como é bom compreender a mensagem do Evangelho. Eu queria que você, nesta noite, pudesse pensar comigo e refletir comigo sobre isso. O que o Evangelho representa? Eu quero destacar, dentre tantas passagens bíblicas e tantos títulos que Jesus possui, e de tantos textos que nos mostram o ministério, a função do Messias, eu quero destacar apenas 3 aspectos. Mas antes eu queria que você pegasse a sua Bíblia e lá entre Malaquias e Mateus, você colocasse assim a sua mão aqui, assim como eu estou fazendo. Olha, o Antigo Testamento. Pega a sua Bíblia aí. Antigo Testamento. Quem tiver com celular vai estar com dificuldade. Mas olha aqui, ó, o Antigo Testamento. Esse é o Antigo Testamento. O que seria das Escrituras Sagradas se não houvesse o Novo Testamento? O que seria das Escrituras Sagradas se não houvesse o Novo Testamento? Se não houvesse o Novo Testamento, nós continuaríamos na lei. Continuaríamos oferecendo os animais em sacrifício, continuaríamos oferecendo a nossa vida, as nossas libações, através do sacerdote, que ofereceria as ofertas pelo pecado. Eles continuariam fazendo as intermediações entre nós e Deus, mas pelo fato de Jesus ter vindo, foi que nós temos o Novo Testamento. O Novo Testamento só existe porque Jesus veio. O Novo Testamento completa a palavra de Deus. E quando nós percebemos o Novo Testamento ele é um novo concerto. É uma nova aliança, não baseada no sacrifício dos touros, dos animais que eram oferecidos, mas ele é feito e ele é firmado através de uma aliança, de um concerto também de sangue. E por isso eu queria pensar com você a respeito do Natal, o que de fato ele representa para nós do ponto de vista da pessoa de Cristo, Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, um texto que nós usamos no momento da ceia do Senhor. Hoje pela manhã nós ministramos a ceia do Senhor, e esse texto é sempre repetido quando a igreja reunida, congregada, ela participa da ceia do Senhor. Eu quero destacar o segundo elemento da ceia do Senhor, que é o cálice. Mateus capítulo 26, o verso de número 27. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. O segundo elemento da ceia do Senhor é o cálice. Ele representa o sangue.
Eles usavam o vinho, e o vinho derramado, posto no cálice, Jesus bebe, oferece aos seus discípulos no momento da ceia, e Jesus então diz assim: este cálice, este vinho, é a nova aliança no meu sangue. Obviamente que os discípulos não estavam bebendo o sangue de Cristo, mas eles entenderam perfeitamente que aquele ato, aquele gesto de Jesus, de oferecer o cálice com vinho, dizendo que este cálice é uma nova aliança, os discípulos estavam entendendo de uma forma simbólica aquilo que Jesus estava querendo dizer. Pelo menos nós temos esta impressão. Mas se eles estavam entendendo ou não, verdadeiramente ou não, porque talvez hoje muitas pessoas continuam como os discípulos, não entendendo o que significa nova aliança, novo concerto, o fato é que Jesus se apresentou ali naquele momento como a pessoa inaugurando um novo concerto, uma nova aliança com os discípulos, e para isto ele apresenta o seu sangue, simbolizado ali por um cálice, e ele então diz: bebei dele todos. Eu queria destacar em primeiro lugar este Jesus que inicia uma aliança, um novo concerto conosco, e a razão de ser do Novo Testamento. O segundo elemento da ceia do Senhor, o primeiro pão em que ele dá graças, parte, dá aos seus discípulos e diz: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, ele toma o cálice, dá aos seus discípulos e diz assim: é a nova aliança. Fico imaginando que os discípulos talvez ficassem pensando no que viria depois. O que Jesus quer dizer com nova aliança? O que Jesus está querendo dizer quando ele apresenta o cálice? E aí, Paulo nos apresenta algumas ideias nesse sentido, quando ele fala a respeito do novo Adão, em 1 Coríntios, quando ele fala a respeito de que ele esmagaria a cabeça da serpente, em Romanos, e o livro de Hebreus também nos traz algumas ideias nesse sentido. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Hebreus no capítulo 8, a partir do verso de número 8 também. Porque nós encontramos aqui uma referência mais precisa, mais próxima daquilo que Jesus está trazendo para os discípulos em Mateus no capítulo 26. O autor de Hebreus assim relata no capítulo 8, a partir do verso também de número 8. Hebreus capítulo 8, a partir do verso de número 8. E de fato, repreendendo-os diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração a escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui está de uma forma muito clara o entendimento do que seria aquele cálice que Jesus estava oferecendo aos seus discípulos. Os seus discípulos, se estivessem vivos nesse tempo da escrita de Hebreus, da escrita de Gálatas, eles poderiam ter tido uma compreensão muito maior e muito melhor, porque aquilo que o Espírito Santo iria ministrar na vida de Paulo e na vida dos escritores do Novo Testamento, trazendo luz, trazendo entendimento, trazendo compreensão, que é exatamente aquilo que nós precisamos, compreender o sentido das Escrituras Sagradas. E esse entendimento sobre o que seja a nova aliança, o novo concerto, para os discípulos era alguma coisa muito tranquila. Eles sabiam de cor a antiga aliança. Eles sabiam as funções sacerdotais, eles sabiam as medidas do templo, eles sabiam quais animais deveriam ser sacrificados, eles sabiam a respeito da pia, da proposição, eles sabiam a respeito da oferta, das festas que aconteciam, eles sabiam dos salmos, ou seja, eles sabiam de toda a religiosidade. Eles eram bons na lei, eles eram bons na observação dos 10 mandamentos,
dos 618 preceitos que toda a classe sacerdotal e todos os intérpretes da lei estavam estipulando para que todo o povo seguisse. E Jesus encontra este povo no seu tempo. E ele cumpre a lei. Mas quando ele se apresenta no momento da ceia, que é tido como um momento posterior à Páscoa, olha que cenário construído, em que se apresenta ali um novo concerto após o primeiro concerto, que é o concerto da lei, baseado em Moisés. Ele realiza a Páscoa, ele celebra a Páscoa com os discípulos, porque são judeus, e Jesus era um judeu e cumpridor da lei. Então ele celebra a Páscoa, a saída do Egito, quando ficaram 430 anos sob a opressão de Faraó e dos egípcios, dos faraós. Ele então, momento depois, ele toma um pão, ele dá aos seus discípulos, e ele toma um cálice, e ele dá aos seus discípulos, e ele diz assim: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Imagine esta compreensão, esta luz na mente e no coração dos apóstolos. A nova aliança se torna real. Os discípulos começam a pensar nas profecias bíblicas, e hoje pela manhã eu preguei sobre uma delas, Gênesis capítulo 3, verso 15, em que a semente da mulher feriria, esmagaria a cabeça da serpente. O primeiro evangelho pregado lá no livro de Gênesis, considerado o proto-evangelho, essa palavra grega que significa primeiro, a primeira menção do evangelho. Enquanto os evangelistas, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando eles falam em torno do Natal, a respeito do Natal, da vinda do Messias, o autor de Gênesis, lá no capítulo 3, já anunciava a vinda do Messias. Por isso um texto messiânico em Gênesis capítulo 3. O livro dos Gênesis, o livro do começo, o livro da história da humanidade, o livro da história da queda, o livro da história do povo de Deus. Está sendo estabelecido ali uma nação, mais à frente com Abraão, Moisés e todos os demais, os filhos de Israel. Mas vem a queda, e o homem cai na sua miséria espiritual. E ali, naquele momento em que o primeiro casal sofre as consequências do pecado, a terra é amaldiçoada, a serpente é amaldiçoada, o casal é expulso. E pela manhã, quando uma irmã estava apertando a minha mão ali na saída, ela disse assim: pastor, o senhor falou uma coisa que eu nunca pensei, que eu nunca havia imaginado e não sabia. A maldição proferida por Deus ali no capítulo 3 de Gênesis, ela é para a serpente e ela é para a terra, mas ela não é para os homens, para a humanidade. A Bíblia deixa isso muito claro. Deus fala com a serpente: maldita és tu. E Deus diz assim: e a terra será maldita. E todos nós conhecemos o capítulo 3 e sabemos dessas condições. E ao casal, Deus fez o quê? Expulsou da presença deles, mas Deus não amaldiçoou. E por que Deus não amaldiçoou? Porque Jesus lá na frente viria para resgatar, para reconciliar. Irmãos, que coisa esplendorosa aquilo que Deus fez pela humanidade, lá no livro de Gênesis. Ele não amaldiçoou o ser humano, Ele não amaldiçoou a mulher, o homem, as crianças. Ele não amaldiçoou, Ele expulsou como consequência do pecado, para que o homem não tomasse ali o conhecimento total e fosse como Deus. E por isso que Ele afastou da sua presença, e Ele afasta da sua presença, e junto com a maldição da terra e da serpente, Ele vem com uma declaração: a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Ali nós já encontramos o evangelho sendo preparado. Ali nós já percebemos a menção do Natal, do nascimento, da vinda do Messias, aquele que iria iniciar uma nova
trajetória, um novo concerto, uma nova aliança com o seu povo. E é por isso que no momento da ceia do Senhor, ele reúne seus discípulos, ele realiza a Páscoa como bom judeu, ele realiza a Páscoa com os seus discípulos, mas depois ele volta-se e ele então pega um pão e diz assim: este pão é o meu corpo que é dado por vós. Ele pega o cálice e diz: este cálice é a nova aliança. E aqui nós encontramos em Hebreus, no capítulo de número 8, este reforço em que ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ou seja, com todo o seu povo. Com todo o seu povo. E nós conhecemos a história da divisão do reino após Salomão. Quando houve aquela briga e aquela confusão e aquela discussão, o povo do norte, o povo do sul, Israel e Judá, o povo depois, cada um é levado cativo, depois esse povo é reunido e a tribo de Judá permanece, não sendo destruída pelos assírios. Esta nação, esta parte da tribo permanece fiel e logo em seguida, no período do exílio, eles são denominados de judeus. E eles vão dar o nome ao povo de Israel. Esta congregação de Deus que ele preservou, que ele cuidou, que ele estabeleceu a sua aliança com ele. E a Bíblia diz no capítulo 4 do livro de Gálatas que Deus, na plenitude do tempo, enviou o seu Filho. E ele enviou para congregar, para chamar, para unir. Ele enviou o seu Filho para reconciliar aquele homem que estava distante de Deus, que estava expulso da presença de Deus, daquele homem que estava distante do jardim, que a Bíblia diz, ali é paraíso. A palavra que nos apresenta ali no hebraico é o paraíso de Deus, é o lugar da presença de Deus, onde a presença de Deus passeia com o ser humano, e o ser humano desfruta da beleza do jardim. Se eu perguntasse para você hoje qual é o melhor lugar que você gostaria de estar, eu acredito que a maioria falaria o seguinte: eu queria estar num campo, numa fazenda, numa montanha, numa água, numa cachoeira, em qualquer outro lugar, porque o homem tem necessidade desse lugar. Ele tem necessidade de sentir essa presença de Deus no seu coração, no silêncio do seu coração, e como a agitação do dia a dia nos torna distantes deste lugar. Deus preparou aquele lugar, mas o homem se rebelou e foi expulso. E vem Gênesis 3,15 e diz assim: a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. A profecia messiânica lá no primeiro livro da Bíblia. E Jesus então vem, e é por isso que nós temos o Novo Testamento. O que seria de nós se não houvesse o Novo Testamento? O que seria de nós se não houvesse a presença do Messias conosco? E o que Jesus veio fazer, meu irmão? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Você quer saber o que Jesus veio fazer? Nós encontramos aqui Lucas no capítulo de número 4, de maneira muito clara, algumas missões que Jesus veio fazer. O capítulo 4, que nós encontramos de Lucas, porque de tantas coisas que Jesus veio fazer, aqui no capítulo 4 de Lucas, o verso 18, nós encontramos algumas delas. Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus proferiu isto numa sinagoga, e ele disse assim: hoje se cumpriu esta palavra, está aqui em carne e osso, aquele a quem o profeta Isaías se referiu. Porque esta palavra foi Isaías quem falou. Isaías profetizou isso. E Jesus, quando estava na sinagoga, em uma das sinagogas que ele frequentava, ele pega o livro, o rolo da lei, lê este texto e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos,
para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Este é o propósito do Senhor. Este é o propósito da nova aliança. Vá para Hebreus capítulo 8 novamente, para que você entenda isso. O que é Natal? O que representa o Natal? O capítulo 8 de Hebreus, voltando lá para o texto que nós estamos observando, ele diz assim, no verso de número 10, 8:10 de Hebreus: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração escreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o seu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos nós me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém por isso, meu irmão? Isso é Natal. Isso é Natal. Natal é o seu pecado perdoado, o meu pecado perdoado. A palavra Natal significa nascimento. O meu é 14 de novembro. O meu Natal é 14 de novembro. É o dia do meu nascimento. Nós não temos certeza da data do nascimento de Cristo, que com certeza não foi dia 25 de dezembro. Mas nós anunciamos o Messias todos os dias. E uma máxima, é até um jargão evangélico: o Natal é quando Jesus nasce no coração das pessoas. De fato, hoje pode ser Natal, no seu coração, conforme diz esta palavra. Quando o Senhor, através do seu Espírito, vai imprimir na sua mente, no seu coração, o verdadeiro entendimento. Ninguém vai te enganar, ninguém vai ludibriar, ninguém vai colocá-lo cego se você tem a verdade sobre os seus olhos, sobre a verdadeira mensagem do Natal, sobre o que representa o Natal. O Natal é Deus imprimindo em nós a sua lei em nosso coração. E dos seus pecados jamais me lembrarei. E 8:13, quando ele diz nova aliança, olha que interessante esse capítulo, e agora o verso de número 13. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, o que é que acontece? Está prestes a desaparecer, porque Jesus é a nova aliança. E ele nos apresenta esta nova aliança. Mas tem uma segunda coisa que eu quero destacar com o irmão. Este Jesus também, ele é o novo Adão. 1 Coríntios capítulo 15. Veja comigo 1 Coríntios capítulo 15. O apóstolo Paulo também discorre, e de maneira muito clara, numa análise, numa analogia. Naturalmente o Espírito Santo está falando ao seu coração no capítulo 15, na sua primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso de número 45. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, o verso 45, que assim diz: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Deixa-me dizer uma coisa aqui: quando Adão sofre, recebe, sofrer no sentido de receber, não propriamente sofrimento, mas quando ele recebe o sopro divino, a sua vida corporal, o seu físico, ele ali passa a existir. Porque até então não há vida. Então, quando Deus sopra o fôlego de vida sobre aquele primeiro homem, ele se torna vivo, se torna uma pessoa, ele passa a existir. E aqui diz esse texto: Adão foi feito alma vivente, o primeiro Adão, o primeiro homem. O último Adão, quem é o último Adão? É Cristo. Paulo trata o segundo Adão como Cristo. E ele então continua dizendo: o segundo Adão, porém, é espírito vivificante. Não é apenas o corpo que tem vida, que você respira. Perceba,
Deus sopra o fôlego de vida num corpo, este corpo se torna vida, este corpo se torna existente no mundo, este corpo sente sede, sente fome, necessidade de dormir, este corpo tem tantas necessidades, mas este corpo, esta vida é afetada pelo pecado, pela queda, e a sua vida espiritual se torna distante do Senhor. E aí quando vem o segundo Adão, vem o segundo Cristo, Hebreus 8, verso 8 e seguintes, ele diz assim: eu vou imprimir na sua mente, no teu coração, a minha lei. É o que o segundo Adão faz, é o que o segundo Adão faz, não só o corpo, mas ele vivifica o espírito, ele transforma a mente da pessoa, ele muda a mente da pessoa, a mente carnal, a mente do pecado. Jesus traz a vida, como Deus soprou a vida no Antigo Testamento, Adão, corpo. E Deus faz a sua obra completa. Verso 46. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Perceba a clareza do Adão, primeiro, aquele que caiu, a queda, e este segundo, que é representado aqui por Cristo, que vivifica, que dá vida, que restaura, que é espiritual, que é do céu. É muito mais, meu irmão, do que uma barra de chocolate que a gente ganha no Natal e de uma deliciosa rabanada. Essa compreensão espiritual que nós devemos ter do Natal. O que é que Jesus disse para Nicodemos no capítulo 3 de João? É necessário o quê? Nascer de novo. Nicodemos fala assim: eu vou ter que voltar no ventre da minha mãe? Isso é nascer de novo? E Jesus fala com Nicodemos: Nicodemos, você é mestre da lei e não sabe? Aquilo que é carne, aquilo que é espírito. É preciso que você nasça da água e do espírito. É o que está aqui. É preciso trazer a imagem do que é espiritual. Era isso que Nicodemos precisava. Ele precisava nascer do espírito, nascer de novo. Você compreende isso? Está difícil você compreender isso? É difícil nós compreendermos esta palavra, que o Espírito Santo ministra o teu coração para você entender o que este pastor está tentando te dizer com a leitura da palavra de Deus. É Jesus que sopra em nós a vida espiritual, a vida que permanecerá para sempre, porque o nosso corpo descerá à sepultura, mas o espírito volta para Deus. E você prefere qual? O Adão aquele de Gênesis ou o segundo Adão, que é Cristo? Que sopra em nós, que imprime em nós a sua verdade e a sua palavra. Terceira e última coisa que eu quero destacar com o irmão, com o amigo que veio aqui nesta noite. Romanos 16, 20. A terceira e última coisa que eu quero destacar com você. Romanos 16, 20. Vamos todos ler, meus irmãos, vamos todos ler esse verso 20. E o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Uma terceira coisa que Jesus veio fazer e que representa para nós, e que o Natal traz esta verdade e este cumprimento de Deus na pessoa do Messias. Ele veio se tornar o novo concerto, ele veio se tornar o novo Adão, mas ele veio esmagar a cabeça da serpente. Lá em Gênesis 3, verso 15,
quando há ali, já disse aqui, o prenúncio, o anúncio da mensagem do Evangelho, a boa nova que os anjos proclamam em Mateus e Lucas, ele lá no Gênesis também, este Evangelho também é proclamado, quando ele diz assim: a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. A vitória da serpente é temporária. A vitória da serpente faz o homem lamber o pó. E eu disse aqui de manhã o significado da serpente. Quero voltar a esse tema no próximo domingo pela manhã. O pecado faz o homem rastejar no pó, na lama. O pecado leva à destruição do ser humano. Mas eu disse aqui no momento da ceia, mas Jesus oferece o seu pão. A serpente leva o homem a rastejar pelo solo, comendo pó. E Jesus se apresenta como o pão da vida para que o homem não coma o pó, a lama, o abismo, mas que ele tenha em Cristo o verdadeiro pão da vida. Jesus vai esmagar a cabeça da serpente. O que é o Natal? O Natal é vitória. Nascimento de Cristo é vitória para nós. A sua morte, a sua ressurreição, em que Cristo vem destruir as ações do maligno. E 1 João no capítulo 13 fala sobre isso. Eu quero destacar o último texto com o irmão nesta reflexão. 1 João capítulo 3, o verso de número 8. 1 João capítulo 3, verso de número 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê, meus irmãos? Leia comigo. Para destruir as obras do diabo. 3 verdades a respeito de Cristo Jesus, o motivo da nossa celebração natalina. Sem Jesus não haveria Novo Testamento, sem Jesus não haveria novo pacto, sem Jesus não haveria novo concerto, sem Jesus não haveria um novo Adão. Continuaríamos no cumprimento da lei, com os animais sendo oferecidos, com as festas anuais, com o oferecimento das oferendas ao Senhor, continuando matando os animais em oferecimento a Deus, através do sacrifício, do altar. Mas quando Jesus veio, se tornando o segundo Adão, que vivifica o espírito humano, trazendo a verdade do Senhor para nós, sendo aquele que destruirá as ações do maligno, fazendo cessar toda maldição contra a humanidade, contra a terra, e aniquilando e lançando no inferno todos aqueles que não aceitaram e que rejeitaram a verdade do Evangelho que é pregado em nossos dias e em todo o tempo. O Senhor Jesus veio destruir as obras do diabo. Isso é Natal. Isso é Natal. É compreender o que significa a vinda do menino. Chocolate é muito bom, rabanada é muito bom, presentes são bons, confraternização, que maravilha, tão bom. Eu gosto muito do Natal. Hoje é o primeiro dia de dezembro, primeiro domingo de dezembro. Pessoas de férias, as crianças já em casa, alguns já fechando o ano, festas, viagens, um descanso e tantas outras coisas boas, necessárias, úteis à nossa vida, porque precisamos do descanso, precisamos de um momento em família, precisamos de um peru gostoso, né, pastor Francisco? Vai ter, sexta-feira vai ter peru, também vai, né? Vamos ter rabanada, vamos ter uma festa maravilhosa aqui na sexta-feira para quem fez a inscrição. E eu não sou tão bonzinho igual o pastor Francisco, não. Tá certo? Depois vai sobrar para mim, eu vou falar
Não sei o que eu vou responder, se sim ou não. Nós teremos aqui uma grande ceia na próxima sexta-feira. A ceia ágape, a mensagem do Senhor. Isto é Natal. Mas Natal é novo concerto. Natal é o novo Adão. Natal é Cristo esmagando a cabeça da serpente, nos trazendo vitória para a sua honra e para a sua glória. Estas são profecias messiânicas. Feche os seus olhos nesse momento. Você que aqui está, você que está conosco pela internet, qual é a compreensão que você tem do Natal? O que é Natal para você? O que te disseram que é Natal? Natal é Jesus Cristo. É o nascimento do Filho de Deus. Aquele que veio habitar entre nós, em carne. Aquele que caminhou entre nós. O Filho do Altíssimo, o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Aquele que desceu para nos mostrar o caminho do céu, para nos mostrar o caminho da eternidade, para nos resgatar das mãos do inimigo, que recebeu a sua missão de destruir as obras de Deus, mas em Cristo todas são aniquiladas pelo poder da cruz e pela prova da ressurreição, que Cristo venceu a morte e destruiu as hostes infernais. Fiquemos de pé, meus irmãos, e vamos cantar este hino. Meia-noite, cristãos. Que lindo hino! Com esta música, com esta letra, com esta reflexão, que mais ainda compreendamos o verdadeiro sentido do Natal.